Salve, rapaziada, tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos continuando aqui falar do Sócrates. Sócrates, né, jogou no Corinthians, democracia corintiana, é isso? Não, 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 calma. Eu gosto de futebol, mas não é esse Sócrates. É o que a gente já tem falado, Sócrates da Grécia, de Atenas, né, que era já um senhor que participou de toda a vida, né, que pôde ter participado da vida de um grego normal. Então ele foi para a guerra do Peloponeso, ele foi para ser soldado, foi ser também político, senador. Então ele teve uma vida mesmo, só que ele não era um cara rico, tá? Ele era um cara tranquilo. E aí teve vários filhos, várias esposas, porque era normal naquela época ter vários filhos, mesmo que fosse casado, não era uma condição. Então são questões assim discutíveis, tá? Mas assim, ele vai ter essa vida normal, vai filosofar, só que está chegando no ponto que ele está ficando famoso. Quando as pessoas começam a falar muito, criticar, demonstrar seu ponto de vista, isso acaba incomodando os indivíduos que estão no domínio. Quem manda, às vezes se incomoda com quem está falando, dependendo do que fala, né? Porque pode gerar contradição ou pode atrapalhar. Então, esses caras começaram a se incomodar com Sócrates. Algumas coisas vão acontecer e aí a gente vai ter agora a Apologia ou Processo de Sócrates, tá? Então, um livro que Platão escreveu, que é Apologia, sobre o processo de Sócrates. Tem um outro livro que aparece, que é o Criton, que ele fala também do julgamento, tá? Então, esse julgamento do Sócrates. E aí nós vamos fazer um esquema massa agora para a gente entender como é que é. Então, foca no gordinho, vamos nessa. Voltei. Então, vamos falar do processo de Sócrates. Lá estava Sócrates, vivendo sua vida de boa na lagoa. E aí ele já tinha seus discípulos, já tinha a sua vida, as suas coisas que a gente já entende que eram normais, só que ele já era um filósofo aí, um cara que era muito conhecido. E aí, o que vai acontecer? Diz a história que ele vai ter alguns indivíduos que vão atacá-lo, né? Ou seja, algumas acusações. Então vamos lá. A gente vai ter os seus acusadores. Ok, então olha só. Nós temos um grupo de 3 indivíduos que acusam Sócrates. São eles Meleto, o nosso brother Ânito, Licon e o nosso outro brother Ânito, tá? Então esses 3 aqui são os caras que acusam o Sócrates. Acusam o Sócrates de quê, né? Então a gente vai falar. O Sócrates, então, foi acusado por esses caras de se envolver com jovens. E ao se envolver com jovens, criar coisas terríveis. Como assim? Então, os acusadores, Meleto, Ânito e Licon. O Ânito tem uma marquinha porque ele é o principal. Ele é o filho, ele é o comerciante o que faz peças de couro, peças de barris, entre outras coisas, tá? O Meleto, que é quem conduz o processo, e o Licon, que é o seu acompanhante, o poeta, tá? Muito bem. E esses 3 aí, eles são em 3 para poder endossar a acusação, porque não havia naquela época promotoria nem de advogado nem nada. Então os acusadores vão mostrar como que ele atuou fazendo essa situação de cometer esses crimes. Então quais são os crimes que o Sócrates cometeu? Quais são as acusações? Ou seja, basicamente pesava contra o Sócrates essas acusações aqui, ó. Acusado de corromper a juventude e não cultuar os deuses da cidade. Ou seja, Sócrates, então, ele passava por um processo de ser acusado de corromper a juventude, não deixar com que os jovens obedecessem ou fizessem o que os pais queriam, e não cultuar os deuses da cidade, criar novas divindades e fazer dessa forma com que as divindades da sociedade não fossem respeitadas. Então essas acusações, elas pesam contra o Sócrates. Atenção para essa.
não cultuar os deuses da cidade, que é também chamada de impiedade. Por quê? Era uma forma de fazer com que quem fosse acusado desse crime não tivesse muita escapatória, né? Então, o Sócrates ele vai se envolver com os filhos da elite. Um dos filhos do Ânito era discípulo de Sócrates. Então, por isso que se fala que o Ânito vai contra Sócrates. E aí tem que ser com os outros dois para poder ter o processo. E aí corromper a juventude, ou seja, não deixar que os jovens fizessem aquilo que era esperado e também não cultuar os deuses da cidade. Tem uma coisa interessante que é a ideia que a gente fala que é o daimonion. Daimonion seria a inspiração, daimonion, que o Sócrates tinha. Daimonion lembra a palavra demônio, ou seja, é uma forma que os jovens tinham de achar que ele era um cara empolgado, que falava bem. E aí eles vão confundir esse daimônio, essa inspiração, com essa questão dele criar uma nova divindade. Então, tá aí os acusadores, tá? Acusadores que vão gerar as acusações. Tá aqui, ó, as acusações contra o Sócrates. Mas e aí, como vai ser o processo? O processo é bem marcante, porque no total de 510 votos aproximadamente, 230 votos contra a morte, porque a pena de impiedade, desculpa, ela gera a pena de morte. Então, numa votação de 510 votos, 230 vão votar contra a morte e 280 a favor. Isso gerou uma grande dificuldade. Por que dessa dificuldade? O Sócrates vai dizer, se tivesse mais 30 aí contra, eu tinha sido inocentado. Então, né, dos 280, se 30 tivessem votado contra, ele era inocente. Então, será que ele é tão culpado mesmo? Isso vai gerar um grande problema. E aí vai se haver uma dificuldade de definir qual vai ser sua forma de punição. E é nessa hora que ele desenvolve uma característica interessante. Ele vai lá e sustenta que ele merece, na verdade, o pritaneu, né? O que vai ser o pritaneu? Vamos representar aqui, né? Então, pritaneu, opa, de olhos para baixo, aí, ó, pritaneu. Pritaneu vai ser a representação da aposentadoria. Ele vai dizer, rapaz, eu sou um herói, eu defendo a filosofia, então por isso eu mereço o paraíso. Então, o pritaneu era uma espécie de aposentadoria que o Estado pagava para as pessoas, para os heróis, para aqueles que eram destacados na sociedade, tá? Então é interessante que ele vai defender essa ideia. Não, eu mereço o pritaneu. Que negócio de morte aqui? Só que aí as pessoas vão ficar contrariadas, dizer que ele não pode ser assim, né? Receber esse prêmio. E aí ele prefere desvendar o desconhecido. Ele prefere aceitar a pena de morte. Então vamos ver a sentença. Então, a sentença, né, após esse pensamento todo, vai ser a sentença de punição. A punição do crime era a ideia de você ter o exílio ou a língua cortada. Por quê? Porque a Assembleia sabia que a morte de Sócrates causaria um problema entre os jovens. Então eles disseram, não, se a gente matar o Sócrates, os jovens vão se rebelar. Ao mesmo ponto que o Sócrates foi um pouco arrogante e não aceitou a ideia que eles colocaram, a pena de exílio, dele ser banido da Grécia, né, de Atenas, ou de ter a língua cortada e não poder mais filosofar. Então, por isso, ele preferiu a morte. E aí a morte veio através do envenenamento de cicuta, tá? Aí, então, tá aí, ó. Nosso jovem Sócrates vai morrer.
né? Ele vai aceitar esse destino da morte frente a essa dificuldade que ele tinha, esse processo que ele passou. E só para fechar, pontos aqui importantes em relação ao pensamento do Sócrates, que não estão diretamente na obra do Platão, mas que fazem muita diferença no processo. Ou seja, os ensinamentos que ele fazia, o grande número de discípulos que ele tinha. Ter participado da Guerra do Peloponeso, teve um incidente com os mortos, que ele não quis enterrar para poder salvar o resto dos soldados que estavam vivos. E isso foi considerado uma grande ofensa, um crime. E aí ele conseguiu escapar. Isso aí uns 30 anos antes, né? E aí, então, isso pesava contra ele. Uma amizade que ele tinha com Alcebiades, que era um general espartano, e que Atenas tinha perdido uma guerra para Esparta há pouco tempo. E era considerado o inimigo da democracia, que isso era ruim para a aristocracia, que defendia a democracia. Ele achava que a democracia era um sistema falho, e a aristocracia, então, ele achava que a monarquia era melhor, beleza? Então é isso, um esqueminha tranquilo, fácil, né? Para você lembrar desse processo de Sócrates, tá? E você vai ter que saber do livro, vai ter que ler o livro já vou colocar para vocês lá nas referências. Mas aqui vai ser bem tranquilo para você entender. Tá certo, então? Depois a gente volta com mais informações aí. Um grande